Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Raíssa, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bem-vindos novos inscritos. Graças a Deus eu percebi que nesses últimos dias eu ganhei alguns inscritos novos, o que me deixa bem feliz. E de antemão eu já quero pedir desculpas pelo meu sumiço, assim, na verdade ficou meio complicado eu ter um lugar mesmo pra eu gravar os vídeos, mas eu vou me organizar e ver como que eu posso fazer um lugar silencioso, um lugar calmo, tranquilo pra eu gravar pra vocês. Hoje o meu vídeo vai ser mais estilo assim, uma selfiezinha. Eita, que aqui tá um pouquinho descabelado. Mas eu quero muito, muito me esforçar para que os vídeos possam virar corriqueiros, que eu ainda tenho bastante coisa pra falar com vocês. Hoje o meu assunto vai ser quanto que eu gastei pra fazer esse intercâmbio, quanto que eu gastei pra ir para os Estados Unidos. Eu já fiz alguns vídeos como que eu fui parar lá, mas eu percebo que tem muitos comentários a respeito de como que faz pra ir, qual que é o nome da agência. Essas dúvidas parece que não ficaram muito claras naquele vídeo, então hoje eu vou falar direitinho pra vocês como é esse programa, como que funciona, o que é que você tem que fazer e qual que é o gasto, tá bom? Eu vou falar pra vocês direitinho quanto que é, quais são os valores aproximadamente que vocês irão gastar. Pode ser que seja um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas eu, assim, já falo que é bem carinho, na verdade, assim, não é algo fácil, não é assim, é muito tranquilo você conseguir esse dinheiro, claro que não, realmente tem que ser feito para a maioria das pessoas, inclusive para mim. No meu caso foi feito um sacrifício, mas garanto a vocês que no final das contas é bem recompensador, tá bom? Vamos lá. Então, esse programa é um programa de J1. O que é o visto J1, né? Que você vai ouvir muitas pessoas falarem J1, né? A sigla em inglês. O visto J1 é um visto onde você vai como um trainee, um intern, você vai como um estagiário. É um visto de estágio, onde você vai ou durante o seu período de faculdade, ou depois de um ano de formado, ou caso você tenha mais de 5 anos de experiência na área. Tem visto J1 para vários cursos, né? Várias faculdades aí. Tem, obviamente, você vai ver professores com esse visto, veterinários, estudantes de engenharia. Só que eu vou falar agora hoje um pouco sobre a questão de como é que funciona para estudantes e graduados de hotelaria, turismo ou gastronomia, porque é o que eu estou familiarizada, tá? Então, caso você estude hotelaria, turismo ou gastronomia e já tenha concluído um semestre, você já se torna apto a esse visto. Ou seja, tem alguns outros pré-requisitos, mas relacionados ao estudo, você já está apto a passar para as próximas fases. Você precisa ter cursado no mínimo um semestre, independente do curso ser tecnólogo ou não. O curso pode sim ser tecnólogo. Recentemente, saiu a ótima notícia que também pode ser curso à distância, também pode ser curso EAD. Então, caso você queira se qualificar, você ainda não esteja qualificado para esse programa, mas você já queira ir aí se preparando, você pode fazer um curso EAD tranquilo. Eu, por exemplo, faço gestão de turismo à distância. Comecei a fazer lá nos Estados Unidos, aproveitei a pandemia para fazer lá dos Estados Unidos aqui na Estácio no Brasil, e é bem tranquilo, as matérias não são difíceis, é bem fácil de você acompanhar tudo, é bem fácil para você fazer à distância, que os cursos, o governo americano recentemente começou também a aceitar EAD como faculdade, tá? Um semestre de curso, ou caso você já tenha se graduado, você não pode ter mais de um ano de experiência, de um ano de formação. Então, você se formou em 2020, você já não pode ir em 2022, porque como é um estágio, meio que você tá indo para aprender, né? Você não pode ser uma pessoa super experiente. Como você tá indo para aprender, você não pode ter essa experiência toda. Isso como estagiário. Ou você tem que ter, no mínimo, 5 anos de experiência na área, que foi o meu caso. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu não tinha faculdade de turismo, nem de hotelaria, nem de gastronomia, porém eu tinha mais de 5 anos de experiência com hotelaria.
com hotel, como recepção de hotel, no meu caso. Você pode ter mais de 5 anos de experiência como garçom, garçonete, chefe, auxiliar de cozinha. Isso também vai tornar você apto, porque você já não vai mais como estagiário, você já meio que tem uma experiência maior. E se você tiver como chefe de recepção, ou no caso como um chefe mesmo assim de restaurante, você não só vai como chefe, você já faz lá uma espécie de estágio como chefe, você vai como manager mesmo, como o seu salário vai ser bem maior. Você vai deixar de ganhar por hora e você vai passar a ganhar um salário fixo, que normalmente é um salário muito bom. Então, essa de você ir com mais experiência, assim, com 5 anos, sei lá, no cargo de chefia, também vai te dar uma oportunidade muito boa. E aí, vamos lá. Além desses pré-requisitos, né, como eu falei, estou falando aqui dos setores de turismo, hotelaria e gastronomia. Eu não tenho experiência como recepção de hotel, mas eu tenho experiência como camareira. Serve? Serve sim. Se você for camareira há mais de 5 anos, você vai para esse cargo que eu falei como um estagiário, que foi o meu caso. Ou caso você trabalhe como camareira, mas tenha menos de 5 anos de experiência, aí você se matricula numa faculdade de hotelaria e você pode exercer essa profissão lá nos Estados Unidos também. Vocês já devem estar percebendo que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu prometo que eu vou tentar realmente explicar tudo pra vocês, tá? Então, assim, no caso, quando você vai pela experiência, assim, que você comprova que você tem mais de 5 anos de experiência naquela área, você vai trabalhar naquela área. Então, no meu caso, que eu tinha mais de 5 anos de experiência como recepcionista de hotel, eu não podia aplicar para trabalhar como garçonete ou como chefe num restaurante, até porque eu não sabia, e a minha experiência tecnicamente falava que eu não sabia, que a minha experiência era voltada para recepção de hotel. Então, eu trabalhei nessa área lá. O que já não acontece caso você caso você estude hotelaria. Se você tiver um semestre de hotelaria, você já pode escolher se você vai aplicar para vaga de recepção de hotel, que é chamado de Rooms Division, que aí você vai fazer um trainee, você vai ficar um período ali na recepção do hotel, aí outro período você vai ficar trabalhando no setor de reservas, outro período você vai trabalhar na parte de concierge ali, recepcionando os hóspedes. Então, é muito legal, porque esse intercâmbio realmente, o objetivo dele é que você volte para o seu país de origem com um currículo melhor e assim você possa aplicar para um emprego melhor, você seja um profissional melhor no seu país. Então, você faz esse rodízio aí na recepção. Caso você vá como garçom, garçonete, você vai trabalhar como server, servindo as mesas. Você também pode trabalhar ali fazendo a recepção no restaurante, no caso como hostess. Então, você também faz esse rodízio para você realmente aprender sobre vários setores do restaurante ou vários setores do hotel, da recepção, ou com vários setores da cozinha ali. Então, você trabalha como chefe, você trabalha como patisserie. Eu não sei falar francês, desculpa, mas eu acho que é patisserie, não é? Ali, a espécie do confeiteiro ali, aprendendo a questão das sobremesas, de tudo. É muito legal. Eu acho que é até mais benéfico você ir pela faculdade, porque você tem essa opção de escolher o setor ali, a área que você quer de fato aplicar, tá? O nível de inglês exigido para áreas de recepção e para áreas de server, área de restaurante, é de avançado para fluente. Então, você realmente tem que saber, de fato, se comunicar bem em inglês, entender o que está sendo dito. Obviamente, não se preocupe com sotaque todos nós temos, mas você tem que saber falar e saber entender o que está sendo falado pelas pessoas e saber ali ler, escrever, né? Porque você vai precisar. Seja no restaurante ou seja na recepção, você vai precisar ler, você vai precisar escrever. Então, o seu nível de inglês tem que ser esse nível avançado. No caso da gastronomia, caso você vá como um estudante de gastronomia ou um profissional da área de gastronomia, você não precisa ter inglês fluente nem avançado. O nível de inglês pedido é intermediário, tendo em vista que você não vai falar muito. E é muito legal também que, pelo menos eu vi muito, assim, tem muitos profissionais latinos
trabalhando nessa área, então você acaba também ali conseguindo falar um portunhol, conseguindo falar um espanholzinho. Então eles pedem um nível intermediário, caso você vá como na área de gastronomia. E uma curiosidade é que o setor de gastronomia é muito escasso nos Estados Unidos, assim. Eu percebo que eles precisam muito de profissionais nessa área nos Estados Unidos, no Canadá. Então, caso você vá como gastronomia, o valor que você vai investir é bem menor. O seu salário vai continuar sendo um bom salário. Normalmente, profissionais de gastronomia têm mais benefícios, porque realmente, além da oferta e da procura, eles não têm muitas pessoas que queiram fazer esse serviço lá. Então, acaba que eles oferecem muitos benefícios. Então, basicamente, quem vai na área de gastronomia paga a metade de uma pessoa que vai trabalhar na recepção ou uma pessoa que vai trabalhar na parte de restaurante, na parte de serviço do restaurante, né? É bem mais em conta, o investimento é bem menor, sendo que o salário continua sendo bom, o que é incrível, tá? Em relação a ganhos, assim, eu já falei no outro vídeo de como eu vim parar nos Estados Unidos, né? No meu vídeo de como é trabalhar, em um hotel nos Estados Unidos. Em relação a ganhos, eu indico sempre a pessoa ir pro restaurante, se ela estiver pensando realmente em juntar dinheiro para alguma coisa, ou seja para ficar nos Estados Unidos, seja para abrir algum negócio no Brasil, seja para comprar uma casa, enfim. O melhor lugar para ela trabalhar é no serviço do restaurante, é como garçom, garçonete, não é para ter preconceito, nem problema, nem nada. Os americanos têm uma filosofia enorme de dar gorjetas, então é impressionante como os profissionais da área de restaurante, de serviço, ganham muito dinheiro. Normalmente a hora paga para eles é a mínima, então eles não recebem tanto por hora, mas eles recebem muito por gorjeta. E como eu comentei naquele outro vídeo, na Flórida, por exemplo, um profissional, o serviço, os 10% do garçom, que é aqui no Brasil, é 20%. Então, a taxa de serviço pro garçom é 20%. Se a conta dele deu $100, $20 vai para o garçom. E não é como em alguns restaurantes daqui, realmente esses $20 vai diretamente pro garçom. Então, a taxa de serviço é muito grande na Flórida e as pessoas gastam bastante, tem bastante gorjeta. Então, numa alta estação da vida, no verão da vida, o garçom trabalha bastante, mas com certeza ele vai para casa ganhando mais do que o gerente do restaurante, o gerente do hotel, sem sombra de dúvidas. Basta ele ter sempre um sorriso, ele ter um serviço de alta qualidade. Raramente o cliente vai pedir para que essa taxa seja retirada. Olha, eu não quero pagar esse valor, esses 20%, eu não quero fazer esse pagamento. Raramente isso vai acontecer. Caso ele queira solicitar, obviamente ele pode, mas normalmente o chefe vai lá, vai perguntar o que aconteceu, se o atendimento foi ruim, por que ele não quer, não sei o que. Não vai falar o porquê que você não quer, você é obrigado. Não, mas senhor, aconteceu alguma coisa, o senhor não ficou feliz com o atendimento, porque todos sabem que esse valor vai fazer diferença no paycheck, no salário, no contra-cheque do garçom. Então, é raro que isso aconteça realmente se ele estiver muito insatisfeito com o serviço, com alguma coisa que aquele garçom fez, que ele vai fazer essa solicitação, tá bom? Na recepção, você acaba aprendendo mais, né? Você aprende mais trabalhando na recepção. Eu voltei pro Brasil, vou fazer um outro vídeo falando pra vocês um pouquinho de como que tá aqui a vida no Brasil, por que eu voltei, quais são os meus planos futuros. Mas eu voltei uma outra profissional, você aprende muito trabalhando na recepção. A gente tá falando dos Estados Unidos, eu acho que o mundo todo quer passar férias nos Estados Unidos, é bem famoso os Estados Unidos por férias. Então você conhece muita gente, você aprende com os melhores mesmo, assim. No hotel que eu trabalhei, os meus chefes tinham, nos dois, né, que eu trabalhei em dois, os meus chefes tinham um currículo enorme, assim, muito bom, assim, certificados incríveis. Então realmente eles eram profissionais altamente qualificados. Você aprender com esses profissionais é muito bom, mas o financeiro não compensa tanto, assim, continua sendo muito bom comparado com o que a gente ganha no Brasil. Ainda é possível ser feito bastante coisa com dinheiro, mas nada comparado com o que você vai ganhar trabalhando no restaurante. Então você vai ver, você vai colocar na balança o que é mais, o que você prefere mais. Você quer
voltar para o seu país com um currículo melhor, você quer aplicar para um visto de estudante lá nos Estados Unidos, na hotelaria, para futuramente você, sei lá, tentar um visto de trabalho lá, você vai querer migrar para um outro país, então para isso a experiência é muito válida para você. Você vai querer voltar para o Brasil e aplicar para uma vaga melhor, para uma gerência, para uma supervisão. Então você realmente vai visando essa questão profissional, ou você quer ir pela questão legal, a experiência, eu tô aprendendo bastante, mas eu tô mais visando o financeiro. Você vai colocar na balança qual é o seu interesse pessoal, isso é muito pessoal de fato, e decidir em qual dessas áreas você prefere, tá bom? Em relação a valores, confesso que é um pouquinho caro, mas como eu falei, pra mim compensou bastante, eu acho que pra todos compensam, vou até dar uns exemplozinhos pra vocês, assim. Eu paguei $4.200 na época onde o dólar era 4,40. Realmente a gente paga em dólar, né? Esse dinheiro ele é enviado para os Estados Unidos. Existem agências no Brasil que elas fazem essa mediação entre nós e as empresas americanas. Então esses valores são pagos a essas agências, mas essas agências passam também valores para os Estados Unidos. Então todo o valor ele é pago em dólar. Assim, na cotação do dólar, na verdade, né? Eles fazem a cotação do dia e vão dizer pra gente quanto que vai ficar o valor. Não é o valor do dólar comercial, então hoje o dólar tá 4,69, não vai ser baseado em 4,69. Fica um pouquinho maior, porque não é o valor do dólar de turismo, desculpa. Então de 4,69, talvez na hora de eu fazer o pagamento pra eles, eu vou estar pagando, sei lá, o dólar 4,73, 4,75. É um pouquinho mais caro. Ou se o dólar estiver naqueles dias que estavam até pouco tempo a 5,50, 5,60, 5,70, é feito nessa cotação, que pra gente que tá no Brasil é bem ruim. Então, eu paguei $4.200, eu vou colocar aqui na edição quanto que isso foi em real. Vou aqui colocar aqui pra vocês, tá bom? E enquanto eu estava nos Estados Unidos, né, que teve toda aquela situação da C-19, eu não vou falar pro YouTube não barrar meu vídeo, e aí o dólar aumentou muito, assim, foi ruim para muitas pessoas, mas para quem tava lá e não era e não era americano, e tava mandando dinheiro pro Brasil, juntando dinheiro, foi muito bom, porque quando eu mandava $2.000 pro Brasil, meu esposo recebia aqui mais de R$10.000. Então imagina, eu ganhava $13 por hora e fazia cerca de 40 horas semanais, 35 horas semanais na baixa estação, que a gente precisava fazer no mínimo 32 horas semanais. E aí eu fazia na baixa estação umas 35, 36, que no final das contas dava aí mais de $2.000 por mês, eu tinha conta para pagar as minhas coisas. Mas quando eu mandava pro Brasil, isso dava um dinheirão, que não era nem de longe o que eu ganhava como recepcionista ou auditora de hotelaria aqui no Brasil, mesmo falando inglês, mesmo sendo bilíngue, mesmo a empresa se beneficiando do meu bilinguismo, né? Eu não ganhava nem perto, assim, nem um terço do que eu ganhava nos Estados Unidos, mesmo depois de pagar aluguel e pagar as minhas contas. Então isso compensava bastante. O que resultou, eu consegui comprar um carro novo, né? Que eu contei pra vocês lá no meu vídeo de testemunho, como que eu fiz o que o Senhor fez na minha vida pra eu conseguir ir pros Estados Unidos, que eu tive que vender meu carro. Então eu tinha muita essa vontade de conseguir comprar meu carro novo. Consegui comprar meu carro novo. Hoje eu tenho um HB20 2014. Estou muito feliz com ele. Futuramente, se Deus quiser, o Senhor vai me dar um novo, mas é o meu carro. Eu fiquei muito contente, assim, com essa conquista. E foi graças aos Estados Unidos, ao meu trabalho lá. Então, consegui comprar todos os móveis da minha casa, todos novos. Consegui fazer uma série de coisas. Consegui comprar telefone pra mim, telefone pro meu esposo, uma série de brinquedos pra minha filha. Consegui mandar dinheiro pra minha filha todos os meses, que durante esse período, como o meu esposo e a minha filha não conseguiram ir por causa da C-19, a gente optou que ele ficasse com ela em casa, para que ela não ficasse sozinha, distante da mãe e do pai, né, se ele passasse o dia trabalhando. Então eu conseguia mandar dinheiro para casa, eu conseguia me sustentar lá,
e não passava necessidade lá também, ninguém passava necessidade aqui. Consegui voltar pra casa com dinheiro ali pra 6 meses sem trabalhar, porque eu queria ficar 6 meses com a minha família. Então, assim, consegui fazer bastante coisa. Os meus colegas que trabalharam no restaurante, como server, né, como garçom, que inclusive continuaram nos Estados Unidos, mudaram o visto para estudante, eles conseguiram muito mais dinheiro que eu. Assim, muito mais dinheiro que eu, muito mesmo. Porque, por causa da questão da gorjeta, eu não recebia gorjeta e eles sim. Mas mesmo sem receber gorjeta, eu ainda consegui fazer essa quantidade de coisas. Então, eu gastei aí cerca de uns 20 mil reais. Com tudo, né, assim, se colocar na ponta da caneta, foram 4.200 dólares só pra agência. Mais 380 dólares de visto, que é 160 para a taxa do visto, mais 220, que é a taxa service, que é uma taxa que você precisa fazer quando você vai fazer um intercâmbio, então seja para ser au pair ou estudante, que é um visto F1, você precisa pagar esses 220 dólares extra, então paguei 380. Na época parecia o paraíso, a minha passagem não foi tão cara, você só compra só a passagem de ida, então a minha passagem foi 1.000 e pouco. Eu levei pouco dinheiro também, levei 300 dólares, eu tava muito lisa, então, vou levar dinheiro que seja o suficiente pra eu ficar até eu receber a minha primeira quinzena. Então, eu levei 300 dólares, passei pela imigração, falei que só tinha 300 dólares. E graças a Deus deu tudo certo. Se você quiser levar mais dinheiro, é melhor pra você. Obviamente, eu tive que fazer abrir mão de umas coisinhas, mas foi tranquilo. E isso, não comprei mala, usei a mala que eu tinha, não comprei roupa, não tinha dinheiro. Realmente foi muito difícil para eu conseguir esse dinheiro, então não tive esses gastos. Se você tiver esses gastos, se você quiser ir mais arrumadinho e você tiver condições, você vai gastar mais que isso, obviamente. Porém, esses foram meus gastos, então eu vou colocar aqui direitinho, vou fazer os cálculos direitinho, colocar aqui na tela pra vocês quanto que eu gastei em real na época e quanto que isso daria em real hoje, pra vocês fazerem essa comparação. Obviamente que na minha época o dólar tava 4,40, agora o dólar tá mais barato, mas tá mais barato do que estava antes, mas mais caro do que eu paguei, agora tá 4,69, mas você sempre vai fazer o cálculo baseado no dólar, tá bom? E, como eu falei, para profissionais de gastronomia isso é bem mais em conta. Então, você vai na agência, você vai pagar bem menos. Eu acho que, se eu não me engano, são 2.000 dólares a taxa cobrada pela agência para profissionais da gastronomia. É bem mais em conta, de fato. Profissionais do restaurante, garçom, garçonete, vai pagar o mesmo valor que eu. A não ser que seja eles têm também alguns programas assim que, sei lá, o hotel tá precisando de muita gente, muito urgente. Aí acaba que o hotel paga uma parte desse valor, então você vai pagar um pouco menos. Às vezes o hotel é muito legal, ele dá passagem. Então isso não é regra, mas pode acontecer de você não precisar pagar todo esse valor, porque o hotel vai pagar uma parte pra você, tá bom? Então a hotelaria perdeu muito, né? A hotelaria perdeu muito quando J1s não puderam ir pra lá. E aí eu vi que quando surgiram novas vagas, tinham até mais benefícios do que salário estava melhor, benefícios melhores do que na minha época por causa disso. Então acredito que essa seja uma ótima época para viajar. Se você tiver um carro, se você tiver como conseguir esse dinheiro, como fazer esse empréstimo, esse dinheiro ele vai voltar para sua mão muito facilmente. Obviamente que isso vai depender da sua condição financeira, mas se você também puder começar a se organizar, eu super indico, é uma ótima oportunidade, eu não me arrependo de nada, não me arrependo de ter ido. Na verdade, só fico triste pela minha filha não ter ido comigo. Vou contar um pouquinho pra vocês como que foi a minha vida pós os Estados Unidos em relação ao meu profissional. Mas, se você fizer um empréstimo, se você vender o seu carro, alguma coisa assim, com certeza esse dinheiro vai voltar pra você, assim. Às vezes dá um medo, vou vender meu carro, vou vender meus móveis, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Será que eu consigo repor isso? Será que realmente vale a pena? Vale a pena, sim. Obviamente que se você tiver o apoio da sua família, isso vai ser muito melhor, é muito mais fácil você ir com o apoio da sua família.
Mas, com certeza, se for o propósito do Senhor na sua vida e você saber que aquilo é o propósito de Deus, fazer uma oração, aí você segura na mão de Deus e vai. Você vai passar por momentos difíceis, você vai passar por momentos incríveis, mas no final das contas você vai falar: combati o bom combate, porque nossa, é incrível, nossa, eu consegui, eu venci, sabe? Eu falei, eu sou mãe, então eu mandava dinheiro pra casa, eu fiz uma série de coisas. Se você não tem filho e não tem essa responsabilidade, você pode, obviamente, mandar dinheiro pra sua mãe. Mas se você não tiver todas essas responsabilidades, você pode tranquilamente fazer muito mais coisas. Você pode viajar muito mais lugares, você pode fazer muitas coisas legais nos Estados Unidos, comprar muitas coisas legais pra você. Porque nem dói, assim. A gente compra um iPhone de $1000 e não dói, porque aquilo ali é menos de uma quinzena que a gente recebe, sabe? Então imagina você comprar um iPhone com o valor de uma quinzena. Eu sei que aqui no Brasil vão ter pessoas que vão dizer que conseguem comprar 2 iPhones com o valor de uma quinzena. Eu nunca consegui, somente nos Estados Unidos. E nisso eu tô falando do iPhone mais top, né? Do mais incrível. Porque na época eu comprei um iPhone 11, então foram $600. Tecnicamente eu comprei 2 iPhones com o valor de uma quinzena. Mas isso não faz parte da maior parte, assim, da massa do nosso país, da maior parte da população. Então, não faz parte da nossa realidade, da nossa economia, a gente poder comprar algo tão caro trabalhando apenas 15 dias. Às vezes, trabalhando o ano todinho, a gente ainda não consegue. Essa é a verdade. Outra coisa incrível também é que caso você seja casado, você pode levar o seu cônjuge. Ele vai ter direito ao visto J2, a um visto que vai ser seu dependente. Algumas agências também vai possibilitar você levar o seu filho. Outras não vão aceitar o filho, somente o seu esposo. Você tem que ser casado com ele de fato. E a parte ruim é que vai pagar o mesmo valor. Então, se você paga 4.200, ele vai pagar, desculpa, não o mesmo valor, vai pagar um pouquinho menos, se eu não me engano, vai ficar uns $2.300 pra ele. Só que, como eu falei, com certeza quando chegar lá ele vai trabalhar e esse valor vai ser facilmente recuperado. Fica pesado, fica, mas no final das contas você consegue recuperar esse valor. E o processo seletivo é bem tranquilo, gente. Você manda o currículo, eles vão ver se você tem os pré-requisitos, que é isso que eu falei. No caso, para recepção e para restaurante, setor de serviço, você precisa ter no mínimo um semestre feito de hotelaria ou turismo, ou 5 anos de experiência na área, ou caso formado, até 1 ano de formado, não pode ser mais que isso, tá bom? No caso de gastronomia, você tem que ter no mínimo um semestre de curso de faculdade ou 5 anos de experiência na área também. Caso você tenha muitos anos, 15 anos de experiência, 20 anos de experiência, talvez você não se qualifique, porque talvez eles achem que você é muito qualificado para essa vaga de training, para essa vaga de estagiário, né? A pessoa normalmente que tem 20 anos de experiência no cargo, 15 anos, 10 anos, ela sabe bastante, ela já não é mais um estagiário, então você não se qualifica caso você tenha muito tempo de experiência, tá bom? Gastronomia, inglês intermediário no mínimo. Se tiver inglês avançado, não tem problema. Você não vai ser super qualificado porque você tem inglês avançado, não tem problema isso daí. E turismo e hotelaria, no mínimo inglês avançado. Se souber falar espanhol, é bom, ajuda, francês, italiano, enfim. Mas, por mais que você fale todos esses idiomas fluentes, você tem que falar inglês no mínimo avançado, tá? Caso vocês queiram, eu posso fazer um vídeo falando em relação à minha agência. Eu não tive problema com ela, mas eu também não vou falar que só ela que presta, assim, eu tenho amigos que foram por outras. Então, assim, se vocês quiserem, eu posso, falem nos comentários, eu posso fazer um vídeo e falar direitinho o nome da agência. Mas não fui maltratado pela minha agência, deu tudo certo, só que também tenho colegas que foram por outras agências e também deu tudo certo, que eles gostaram bastante. Então eu posso falar pra vocês as 3 agências, como que funciona tudo. Na verdade, tô pensando em fazer um vídeo mostrando como é o passo a passo assim no computador, pra vocês virem de fato como que deve ser feito, sabe? E aí vocês escolhem quais vão ser, qual agência vai suprir melhor a necessidade de vocês, em relação ao processo seletivo, em relação à quantidade de vagas, em relação ao valor.
Eu sei que tem uma agência que você pode até pagar uma parte do valor lá, enquanto já está trabalhando, o que é bem bacana, já ajuda bastante, caso você não tenha esse montante no começo. E então, não tenho assim uma agência de estimação, eu acho que o que melhor se enquadrar no seu, na sua necessidade vai ser a sua melhor agência, assim, não tem uma agência pior e outra melhor não, pelo menos não, do meu ponto de vista, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Estou já me programando para ver essa questão do cenário, um lugar bem legal para gravar o vídeo. Desculpa ter gravado o vídeo desse jeito, mas é porque eu tô com saudade de vocês e foi o jeito que eu encontrei de gravar esse vídeo, sem que ficasse tão barulhento no fundo. Perdão se tiver tido um barulhinho. Se inscrevam no meu canal, deixem um comentário, curtam se vocês tiverem gostado. Indiquem para os seus amigos que vocês saibam que vai gostar desse tipo de assunto. Desculpa esse barulhinho da minha filha no fundo, tem uma bebezinha de 2 anos, então, né, ela tá naquela fase bem falante, vocês sabem como funciona. E essa semana eu já quero trazer um novo vídeo pra vocês e já ir respondendo todos os comentários, tá bom? Podem falar comigo no Instagram, caso tenham alguma dúvida. Fiquem com Deus. Desculpa essa coceirinha no nariz de quem tem sinusite. Beijo, tchau.